Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar aqui a falar sobre todos os meus livros lidos do mês de setembro, quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para poder ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui e também de deixar uma curtida e um comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Mas bora lá já conversar sobre as minhas leituras do mês de setembro, porque eu li inclusive bastante coisa, tá? Uma das minhas primeiras leituras do mês foi o livro Mariposa Vermelha, que na realidade eu fiquei devendo essa leitura desde o mês passado. Eu tive a honra de ser convidada para o evento de lançamento do livro e também de um bate-papo que ocorreu na livraria Leitura aqui do Shopping Rio Mar, no Recife. Conheci a Fernanda e o meu exemplar, inclusive, ele tá autografado. A Fernanda é um amor, uma fofa. E é simplesmente assim, eu quero ler tudo que ela lançar e já lançou, porque eu amei a escrita da Fernanda. Eu falo com bastante detalhes sobre a minha experiência de leitura e também mostrei a vocês um pouco sobre esses dois eventos que eu tive a honra de participar em um vlog aqui do canal. Então, eu vou deixar linkado aqui nos cards esse vídeo de vlog que eu mostro tudo a vocês. Porém, eu simplesmente amei a leitura, eu gostei bastante, fiquei muito presa na escrita da Fernanda. Ela usa alguns artifícios que te deixam preso desde o primeiro capítulo e eu amei de verdade conhecer essa protagonista, a Amarilis, e ver toda a sua transformação em Mariposa Vermelha. Então ela começa uma personagem pequena, simples, frágil e se torna uma mulher muito grandiosa. E eu simplesmente sou apaixonada por livros que vão trazer toda essa trajetória dos personagens. Eu também fiz a leitura de outro livro nacional, que foi o livro Do Outro Lado do Folclore. Esse livro eu recebi da editora. É um livro de contos que segue mais ou menos ali uma linha temporal que vai desde a chegada dos portugueses no Brasil até os dias atuais. Então temos alguns contos aqui com personagens e protagonistas indígenas, com essa parte também envolvendo os portugueses, que eu achei bem legal, bem interessante. Acho que é um livro muito bom e fica aqui como dica a quem gosta de livros que vão envolver essa parte um pouco mais folclórica. Outra leitura que eu também finalmente concluí no mês de setembro, que na realidade tinha ficado em aberto do mês de agosto, foi o livro Cidade de Bronze. Sim, finalmente veio aí essa leitura. Esse livro, ele é um pouco calhamacinho, tá? Ele é bem grande, porém eu acho a edição bem confortável de fazer a leitura. Então, por conta disso, acaba sendo uma leitura relativamente rápida, mas por conta de também todo o fluxo da própria fantasia sendo construída nesse primeiro volume, acho que você precisa de um pouco mais de atenção para ir pegando todos os detalhes aqui dentro desse mundo que eu simplesmente estou apaixonada e inclusive já peguei para ler o segundo volume. Mas essa leitura ficou para outubro mesmo, para ser concluída no mês de outubro. Aqui vamos ter a cultura árabe sendo representada. Eu gravei também esse vídeo, ele apareceu em um vlog de rotina aqui do canal, que eu também vou deixar linkado nos cards, que eu falei um pouco também sobre as minhas primeiras impressões dessa leitura, mas eu já deixo aqui também a minha conclusão de que eu adorei essa leitura. Eu acabei dando 4 estrelas pra ele, porque eu acho que ele tem aquela cara de livro 1, sabe, mesmo, de trilogia. Eu tô muito empolgada pra continuar nesse universo. Acho que tem tudo pra ser uma trilogia que vai me conquistar, que vai acabar ali nas minhas fantasias favoritas, sabe? Porque eu tô gostando bastante de toda a construção. Tem uma parte também política muito boa, muito legal sendo construída nesse livro. E alguns segredos. Esse primeiro volume é muito isso. A autora, ela te apresenta alguns segredos. No final, ela já joga assim no teu colo
solução, uma bomba que a gente descobre ali no final e você simplesmente fica em surto para poder pegar o segundo volume. Então eu amei, super indico. Em breve, me conta aqui nos comentários se vocês querem também um vídeo só para essa trilogia quando eu terminar a leitura de toda a trilogia. Em setembro eu fiz a leitura do livro Uma História de Química, que inclusive vai sair uma adaptação bem em breve. Já temos trailer, já temos capa, já temos bastante coisa em relação à série. Tô empolgada, tá, para poder assistir a adaptação. Acredito que a adaptação, ela tem tudo para ser ainda melhor para mim, porque a verdade é que eu não gostei tanto assim desse livro, tá? Eu acredito que aqui o problema foi meu mesmo, foram as minhas expectativas. Eu via todo mundo falando desse livro, então eu tava muito empolgada para poder fazer essa leitura. Inclusive por já ter cursado alguns semestres de Química e atualmente trabalhar também um pouco ali envolvendo a própria gastronomia. Então eu estava muito empolgada e infelizmente ele não atendeu as minhas expectativas mesmo. Eu achei um livro bom, mas acabou ficando ali no ok, sabe, pra mim. Mas foi totalmente por questão de expectativa mesmo. Apesar disso, eu acho um livro extremamente fluido. Ele traz essa questão do feminismo, que eu simplesmente amei. Eu adorei toda a crítica e a ideia que a autora ela coloca dentro dessa história. Eu peguei uma referência muito clara à própria história da Marie e do Pierre Curie. E simplesmente para quem conhece a história ou para quem lê o livro, pode pesquisar um pouco sobre a história do amor deles dois, que vocês vão notar que tem sim uma certa semelhança com essa história. Então esse livro ele acabou ficando ali pra mim no ok, tá? Ficou um livro ok, mas que de qualquer forma eu super recomendo, porque o problema dele pra mim mesmo foram as expectativas. Em setembro eu também fiz a leitura de algumas HQs e uma delas foi A Diferença Invisível. Essa HQ ela é maravilhosa. Eu acabei esse livro querendo favoritar, sabe? Foi 5 estrelas. Vou favoritar essa HQ porque ela é muito, muito linda. O próprio trabalho gráfico dessa HQ, ele é muito bonito. Tem alguns detalhes que eu aconselho vocês lerem. Mesmo comprando o Kindle, vocês lerem pelo aplicativo no computador. O Kindle você pode baixar tanto no celular como em tablet, computador, porque dessa forma você consegue ler HQ colorida. E tem pequenos detalhes que simplesmente super me ganharam nessa história. Vamos acompanhar a protagonista tendo o diagnóstico do autismo. E foi muito legal e enriquecedor mesmo como pessoa fazer a leitura dessa HQ, porque é uma representatividade que não temos tanto assim em livros. E foi muito gostoso, acredito que essa HQ ajudaria muitas pessoas, inclusive como ser humano mesmo, de aceitar o diferente, de saber ter mais empatia, sabe, com o ser humano, ter mais empatia com as pessoas. Então é uma HQ que eu indico muito a leitura. Ela é bem rápida de ler e mesmo assim ela vai ficar com você e vai ser aquela leitura tocante. Uma outra HQ que eu também fiz a leitura foi Pele de Homem. Essa já vai abordar um pouco mais a própria questão do feminismo, do machismo. Vamos ter algumas questões ali do porquê que está na pele do homem você teria alguns privilégios. E foi bem divertida, é uma HQ mais 18, tá? Tem algumas cenas e eu gostei bastante. Tem representatividade, é uma história que ela flui muito rápido. E acabou sendo uma história bem bacana, bem legal, que foi uma HQ que eu acabei dando 4 estrelas. E em setembro tivemos o lançamento de um livro do Stephen King, que é o livro Holly. E para fazer essa leitura, eu quis ler todas as histórias que a protagonista Holly aparece antes desse lançamento.
Então ela está presente na trilogia Mr. Mercedes, no livro Outsider e em um conto do livro Com Sangue. Então eu li O Último Turno para poder concluir, enfim, a trilogia do Mr. Mercedes, né? A trilogia do Will Rogers. E eu simplesmente fiquei apaixonada e encantada mais uma vez por essa trilogia e pela escrita do Stephen King. Eu não vou falar nenhuma sinopse, tá, sobre esse livro, porque eu acho que tudo que eu falar aqui vamos ter spoiler. Então eu vou preferir só dizer a vocês que eu amei a conclusão. Eu já esperava que ele iria se encaminhar sim para algo do tipo. Eu gostei ainda mais da personagem Holly dentro dessa história. Eu acho que ela vai ganhando espaço e ela vai ganhando também autonomia, vai ganhando confiança. E ver esse crescimento da Holly foi muito legal, muito bacana. Que, assim, eu amei. Esse livro em específico eu acho que é um dos livros do Stephen que tem mais diálogo. Eu li muito rápido, tá? Eu fiz a leitura desse livro em 2 dias, porque eu simplesmente não conseguia largar a história. É uma história que vai ser muito frenética de verdade. E ele tem muito diálogo de verdade mesmo. Então, fica uma leitura super dinâmica e super rápida, que você vai acompanhando, sabe, todos os personagens aqui dentro. E se não ficou claro que se eu indico a trilogia do Will Rogers, né, a trilogia do Mr. Mercedes, eu deixo aqui mais uma vez. Leia essa trilogia, porque é simplesmente perfeita e eu amo todos os personagens e a escrita do King aqui dentro dessa trilogia. E em setembro eu também fiz a leitura do livro Outsider, do King. E esse livro, ele foi muito especial pra mim. Foi uma leitura que me prendeu desde o primeiro capítulo. E nem sempre isso acontece comigo nos livros do King, tá? Geralmente é o contrário. Geralmente eu demoro ali pelo menos uns 30%, 40% do livro pra poder eu estar de fato imersa na história e querer que o mundo desligue, sabe? O som, o áudio do mundo no botão, pra poder eu estar ali totalmente só dentro daquela história. Mas esse daqui, desde o primeiro capítulo, eu já fiquei extremamente imersa nessa história. E eu adorei. Esse livro, ele vai contar, né, com a presença da Holly. Esse livro eu consigo sentir dois livros, na realidade, dentro dele, tá? A primeira metade é muito mais um thriller policial mesmo, onde a gente vai ver toda essa questão do detetive, do protagonista, buscando as pistas, buscando as provas de quem cometeu esse crime nessa cidade, que é relativamente pequena, tá? Que é um crime muito sádico. Então, é um dos livros que tem um crime mais brutal, eu acho até. Inclusive nas próprias descrições do Stephen, né? Com a forma que ele descreve. Mas eu achei também um dos livros mais fluidos do King. Eu gostei muito, eu dei 5 estrelas para esse livro. Foi, assim, uma sequência de leitura. Eu li O Último Turno, logo em sequência eu peguei o Outsider. E, assim, eu tô apaixonadíssima pela Holly. E quero, inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estou lendo o novo livro. Tô lendo o Holly. E, com certeza, em breve eu venho falar um pouco a vocês sobre a leitura de Holly e também falar sobre essa personagem em si, tá? E por último, vamos de motivo de, inclusive, eu estar nesse momento um pouquinho em ressaca. Sim, eu li o Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Foi a nossa leitura do clube do mês de setembro e, infelizmente, esse livro não rolou pra mim. Esse livro, ele até agora é a minha pior leitura do ano, tá? Eu dei 1 estrela pra esse livro. Ele, pra mim, não rolou de verdade. E eu vou explicar um pouco pra vocês o motivo, sem spoiler. Primeiro, eu quero falar que eu não gostei da forma mesmo de escrita e de narração do autor.
O autor, ele usa um artifício aqui dentro, que é quebrar a quarta parede, vamos chamar assim. Lá nos filmes, quando o personagem, ele fala com a gente, isso se chama quebrar a quarta parede. E aqui dentro desse livro, o narrador, o personagem, ele fala com o leitor o tempo inteiro. Tem momentos que na mesma página ele vai falar mais de uma vez com o leitor. Às vezes são blocos de texto falando com o leitor. E isso me incomodou muito, muito. Ele fala por diversas vezes, nesse tipo de livro vamos encontrar tal situação. Você já viu nesse tipo de livro tal situação. E eu achei, assim, muito exagerado. Eu achei muito mesmo, tá? Foi algo extremamente irritante, que eu só queria que o protagonista e o narrador calassem a boca. Só isso que eu queria, sabe? Então, só por isso, eu já imaginei que seria uma leitura um pouco difícil pra mim. Mas eu precisava terminar esse livro por conta do clube, mas com certeza esse livro seria um livro abandonado por mim, tá? Se fosse uma leitura que eu estivesse fazendo só pro canal, esse livro eu teria abandonado ele. Inclusive, o final dessa história eu acho que tem muito furo, tá? Então, além de não ter curtido a escrita, que é algo extremamente pessoal, ou você curte ou você não curte, eu achei que o final ele tem muito furo. Eu falei isso no debate, tô falando aqui novamente, que esse livro pra mim é uma peneira. O final dele é muitos, muitos e muitos furos. Acho que o autor ele se perdeu um pouco na proposta dele para esse livro. E eu não consegui gostar, de verdade desse livro, infelizmente. Eu gosto muito de livros de suspense, gosto muito de livros com essa temática, mas esse daqui não rolou, com certeza. Acredito que vai ser, sim, a minha pior leitura do ano. Até porque eu espero não ler nada pior do que esse livro daqui pro final do ano, tá? Porque foi muito sofrível mesmo de terminar essa leitura. A opinião no clube foi bem parecida, inclusive, tá? Tiveram, lógico, algumas pessoas que curtiram, que gostaram, que acharam o livro ali mediano, mas a nota média do clube ficou ali na casa do 2,5. Então foi uma leitura um pouco sofrível para todo mundo ali do clube. Então é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Eu li muita coisa, inclusive, tá? E se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros que eu citei, usa o meu link, por favor, porque isso ajuda muito a manter o conteúdo aqui do canal. E muitas dessas leituras eu já tinha comentado um pouco com vocês nas minhas redes sociais. Então me segue lá, eu sou Leituras da Bre em todas as redes, tá? Inclusive, também estamos lá na rede da Dancinha. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.